C.S. Lewis tem uma frase que ele falava: se o cristianismo for falso, ele não tem nenhuma importância. Se o cristianismo for verdadeiro, ele tem infinita importância. O que lhe é impossível é ser mais ou menos importante. E a verdade é que o cristianismo é a verdade. Jesus veio, morreu e ressuscitou. E quando nós entendemos isso, tem infinita importância. E a gente precisa gastar e viver a nossa vida para tudo isso que eles falaram aqui. Ganhar pessoas. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente entende o grande amor de Deus por nós. A gente quer corresponder, responder a esse amor em tudo que a gente faz. Então que você seja incendiado também com essa chama. O objetivo desse bloco aqui é realmente impactar você, encorajar você a participar. Como o Leozinho falou ali, mesmo com medo. Olha só, o Leozinho foi lá, estava com medo. Mesmo com as dificuldades, ele foi lá com coragem e venceu o medo. Que você também participe. Procure a mim, procure a Sara, o Júlio. Venha participar de uma dessas ações. Seja você também um missionário, como a gente já falou aqui em outras oportunidades. A missão é um estilo de vida. Você foi chamado para ser um missionário aonde você está. Na escola, na faculdade, no trabalho, na família. Tenha um estilo de vida missionário. Galera, quero agradecer pela surpresa na chegada aqui. Fui pego de surpresa, de verdade. Obrigado pelo carinho. Me senti muito amado por vocês. Sempre me sinto amado por vocês. Depois eu vou abrir cada presente, ler cada cartinha. Minha linguagem de amor é palavra de afirmação e tempo de qualidade. Então pode ter certeza que eu vou ler com muito carinho cada uma das cartas. Muito obrigado, gente, de verdade. Me senti muito querido, muito amado por vocês. Antes de entrar na mensagem, eu quero chamar aqui a Heloísa. Cadê a Elo? Você está por aí, Elo? A Elo vai para o Japão. A Elo já foi para o Japão, voltou, agora ela vai de novo. Então, quero orar por ela. Deixa eu descer aqui. Não, melhor você subir aqui, Elo. Estenda as suas mãos, vamos orar por ela. Essa semana já está indo, né, Elo? Terça-feira. Estenda as suas mãos aí, vamos enviá-la. Ela vai lá a trabalho, mas ela é também uma missionária, onde ela for, que ela possa testemunhar de Cristo, amém? Pai, nós queremos te agradecer pela vida da Elo, Pai, e nesse momento nós oramos por ela e enviamos ela, Pai, por onde ela for, que ela seja a boca de Deus naquela nação, ó Pai. Enche ela com teu Espírito Santo, abençoa o trabalho de suas mãos, aonde ela for, por onde ela pisar, com as pessoas que ela conectar, Deus, que ela seja sal, seja luz, seja influência, Pai. Guarda sua mente, seu coração dos ataques do maligno, guarda sua saúde, Pai. Guarda ela, Pai, em segurança e que ela seja uma bênção, que ela prospere naquela terra, Pai. Sê com ela, abençoa todo esse tempo que ela vai ficar lá. Nós não sabemos quanto tempo que o Senhor preparou e reservou dessa vez, mas que seja cumprido o seu propósito na vida dela e naquela nação, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Elô. Corajosa. Parabéns, Elô, pela sua bravura. Galera, antes de entrar na mensagem, quero que você feche seus olhos e fale com Deus. Fala, Deus, fala comigo através dessa mensagem, dessa palavra. Hoje é a terceira mensagem dessa série. Líderes para as próximas gerações. Fala com Deus. Deus, fala comigo nessa noite. Quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, Deus. Teus filhos aqui reunidos, essa geração te pertence, ó Pai. Cada um destes aqui. O Senhor tem um plano, tem um propósito escrito nos céus. Tem um desejo do coração do Senhor para cada um desses jovens, ó Pai. E eu oro para que os seus olhos espirituais sejam abertos nessa noite. Eu oro, Pai, para que eles enxerguem aquilo que o Senhor depositou neles. Eu oro, Pai, para que eles percebam nessa noite o quanto eles são amados, o quanto o Senhor os ama e o potencial que o Senhor enxerga neles, ó Pai, que talvez eles não receberam afirmação durante a sua vida, talvez eles não receberam esse depósito de pessoas, da família, Pai, mas o Senhor depositou. O Senhor enxerga, Pai, e que eles enxerguem aquilo que o Senhor enxerga, aquilo que o Senhor os criou para ser, Deus. Que essas mentes agora sejam guardadas, ó Pai, de toda distração, de todo ataque das trevas, e que
Hoje eu oro para que essa geração seja incendiada, para que essa geração seja tocada mais uma vez pela Tua glória e pelo poder da Tua palavra, porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é o Evangelho que pregamos aqui nesse lugar. Tua palavra é poderosa, sou apenas um instrumento, apenas um canal, ó Pai, e peço que o Senhor me use nessa noite para entregar fielmente tudo aquilo que o Senhor me confiou, Deus. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém? Essa palavra de hoje, o título é Erros que Travam Seu Crescimento. É a terceira mensagem dessa série. Quem já foi abençoado aí com essa série? Líderes para as próximas gerações. Nós realmente cremos naquilo que estamos pregando. Nós cremos pela palavra que todo cristão é chamado a ser um líder. Todo cristão é chamado a liderar. E talvez ao escutar isso você se sinta desconfortável aí na sua cadeira, porque no nosso modelo mental mundano nós enxergamos liderança como posição. Mas não é sobre isso. Liderança não é sobre posição, sobre cargo. Liderança é sobre influência. E quando Jesus olha para mim, para você, para cada um de nós, ele diz: vocês são sal da terra, você é luz do mundo. Ele está falando sobre influência. E liderança é influência, então todo cristão é chamado, convocado, encorajado, não é uma sugestão, não é uma possibilidade, é imperativo. Vocês são sal e luz, influência para essa geração. Agora existe um processo, existe um caminho, existe um caminhar para que nós nos tornemos realmente a influência que Deus quer que nós sejamos, para que nós nos tornemos aquilo que Deus preparou. Não é algo automático que vai acontecer de maneira deliberada e unilateral. Não, nós precisamos ser intencionais, nos colocar naquele lugar e acreditar, levantar da cadeira acreditando nisso. E é por isso que eu quero falar hoje sobre erros que travam seu crescimento. Porque a partir do momento que você entende que Deus te chamou para ser um líder, para ser influência nos ambientes que você vai entrar ao longo da sua vida, também você precisa entender aquilo que pode atrapalhar a sua influência, aquilo que vai minar o seu crescimento, aquilo que vai te paralisar e te afastar do propósito. Tem alguém aqui que não quer viver o propósito? Alguém que não quer viver o plano de Deus? Ninguém, todos querem. Só que muitas vezes não atentamos a erros que podem travar o nosso crescimento. E não é incomum nós vermos pessoas que chegaram ao fim da vida ou ao fim da sua caminhada e não terminaram bem. E quando nós falamos no ambiente eclesiástico, ministerial, por exemplo, nos últimos anos nós vimos grandes escândalos em mega igrejas. Você olhava grandes pastores e de repente, ano passado, por exemplo, nós tivemos 2 grandes casos mundiais. Grandes pastores, você, meu Deus, mas o que aconteceu? Aonde esse cara errou? O que aconteceu pelo caminho? E a verdade é que nós não tropeçamos nas grandes pedras. Nós tropeçamos nas pequenas. Porque se você vê uma grande pedra no caminho, você vai desviar. Mas é as pequenas pedrinhas no caminho que nós não percebemos que nós tropeçamos. Erros que travam seu crescimento. E a sabedoria vai dizer lá em Eclesiastes, é melhor o fim do que o começo das coisas. É melhor como as coisas terminam do que como elas começam. Talvez você começou aqui meio torto, talvez você começou aqui meio sem saber, chegou nesse lugar. O importante é como você vai terminar a sua caminhada. Não basta começar bem, é preciso terminar bem. E é por isso também que a sabedoria vai dizer lá em Provérbios sobre tudo que se deve guardar. Guarda o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Erros que travam seu crescimento são coisas que vão roubar teu coração, que vão tentar roubar o teu coração, pedrinhas que vão tentar fazer você tropeçar no coração. E hoje eu quero falar sobre a vida de um homem, eu quero usar exemplos da vida de um homem que começou muito bem, mas terminou muito mal. E esse homem é Saul. E a gente lembra de Saul e a gente só lembra coisa ruim de Saul, não é verdade? Você pensa em Saul, você pensa em alguém orgulhoso, em alguém que queria matar Davi.
Mas quando você volta para a história, Saul começou com um coração bom. Saul foi escolhido pelo próprio Deus. Lá em 1 Samuel, no capítulo 8, o povo de Israel se reúne e fala: olha, nós queremos um rei. Queremos um rei como as outras nações. Todo mundo tem um rei que vai adiante deles nas guerras e nós não temos. Sabe por que não existia um rei físico para Israel? Porque Deus era o próprio rei de Israel. Então ele tinha colocado ali os profetas e juízes, mas não existia um rei físico. E o povo queria: nós queremos um rei físico assim como as outras nações. E aí Deus, na sua misericórdia, falou: então tá bom. Vocês querem? Então tá. E aí em 1 Samuel, no capítulo 9, o próprio Deus escolhe a Saul. E é interessante quando você vê o texto, você percebe o coração de Saul no início da jornada. Quando Samuel vai até ele ungí-lo, no capítulo 9, ele fala: mas eu, profeta, eu sou da tribo de Benjamim, é a menor tribo de Israel, e a minha família é a família mais insignificante. Ele não era alguém que queria se autoproclamar, alguém que queria se autopromover, alguém que quando o profeta chega fala: não, eu sou o cara que está pronto para ser o rei, eu mereço isso, eu sou o cara, eu sou o bichão, eu posso, eu faço, eu aconteço. Não, ele tinha um coração simples. Saul começa com um coração humilde, pequeno. Eu sou da tribo de Benjamim. A minha família, além de ser da menor tribo, é a mais insignificante. Você tem certeza mesmo? Esse homem que Deus escolhe. E no capítulo 10, quando o profeta Samuel unge a Saul, a palavra diz que naquele dia ainda, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Ele foi cheio do Espírito de Deus. E Deus transformou o seu coração, lhe deu um novo coração. Esse homem que recebeu de Deus com um coração simples, humilde, se transformou num homem soberbo e orgulhoso. Algo aconteceu no caminho, erros travaram seu crescimento. Eu quero ler um texto com você. Eu não coloquei aí no slide, mas se você puder acompanhar, ou se você estiver anotando, é o texto lá em 1 Samuel, no capítulo 10, dos versos 20 a 24, se você quiser me acompanhar. 1 Samuel, capítulo 10. (20 a 24). Eu vou ler aqui. Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, escolheu por sorteio a tribo de Benjamim. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e foram escolhidos por sorteio o clã de Matri e também de Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele já não foi encontrado. Consultaram novamente o Senhor: ele já chegou? E o Senhor disse: sim, ele está escondido no meio da bagagem. Correram e o tiraram de lá. Ele ficou de pé no meio do povo e era mais alto do que todos, sobressaindo-se dos ombros para cima. Então Samuel disse a todos: vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele no meio de todo o povo. Então todos gritaram: viva o rei Saul. Olha só, que texto interessante. Demonstra o coração de Saul no início da sua caminhada. Quando se ajuntam lá para ungí-lo rei diante de todos, proclamá-lo rei diante de todos, eles não encontram Saul, porque ele estava escondido no meio da bagagem. Saul não era alguém que estava querendo se autoproclamar, alguém que estava querendo se colocar numa plataforma, mostrar o quanto ele era glorioso, o quanto ele era bonito, o quanto ele sabia fazer, o quanto ele era capaz, o quanto ele tinha potencial. Ele era alguém que estava se escondendo na bagagem. A família dele chegou e ele ficou lá, escondido na bagagem. Ele não queria aparecer, ele estava lá humilde, com medo. Não queria se autoproclamar. Era esse homem que começou ali com o coração correto. O que aconteceu? Quais foram os erros? E eu quero passear um pouquinho nessa história com você, para que a gente aprenda com Saul.
Aprenda com os erros de Saul, para que você não os cometa, para que eu não os cometa. Nós precisamos olhar para isso. E o primeiro erro de Saul, que eu quero compartilhar com você, é a busca da glória para si. Erros que travam seu crescimento. O primeiro erro é a busca da glória para si. 1 Samuel, capítulo 13, 3-4. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo que os hebreus fiquem sabendo disso. Todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Começa aqui o desejo de Saul, a atrair mais glória para si do que para os outros e do que para Deus. No capítulo 13, Saul já tinha vencido batalhas. Saul já tinha passado por experiências. Saul já estava obtendo vitórias, êxito nas suas batalhas, no seu reinado. E no capítulo 13, o seu filho, Jonatas, ataca o destacamento filisteu. E numa outra tradução, você vai ler que ele atacou e venceu o destacamento filisteu. Mas Saul, o que ele faz? Ele não proclama para todo Israel, olha, meu filho Jonatas merece as honras. Não, ele proclama para todo Israel, Saul venceu o destacamento filisteu. Começa aqui. É o primeiro texto que você encontra, onde começa aqui, Saul a buscar mais a glória para si do que para Deus. Isso é um grande perigo na nossa caminhada. Quando nós queremos atrair mais glória para nós do que para os outros ou do que para Deus. Nós precisamos a todo momento, jovens, nós precisamos permitir que Deus sonde nosso coração. A todo momento você precisa sondar suas motivações e pedir para o Espírito Santo sondar a motivação de tudo que você está fazendo. Por quê? Estou fazendo o que eu estou fazendo? Qual a motivação? Precisamos permitir que o Espírito Santo cheque cada motivação. Por quê, líder? Você quer, por exemplo, fazer as coisas em maior extensão? Por que queremos que esse ministério cresça? Por que queremos mais jovens aqui? Por que você quer que o seu GA cresça? Por que você quer que o seu ministério cresça? Por que você quer que o seu Instagram ganhe mais visibilidade? Por que você quer que tenha mais gente no evangelismo, no ministério de missões? Por que você quer mais extensão daquilo que você faz? Nós precisamos sondar o nosso coração para que esse crescimento não seja para nossa glória, mas para a glória de Deus. Não é errado de maneira alguma querer crescimento. O errado é querer o crescimento para a minha glória, para o meu nome ser lembrado, para o meu nome ser notado, para a minha influência ser percebida. E não a glória e a beleza de Deus. Sabe, o ministério, esse lugar aqui, palco, microfone, é o melhor lugar para quem quer buscar a glória para si. E também é o pior lugar. É o melhor porque você vai conseguir. E é o pior também porque você vai conseguir. Então nós precisamos cuidar muito do nosso coração naquilo que fazemos. Você que está pregando, você que está cantando, você que está ministrando, você que está liderando. Cuide do seu coração e peça ao Espírito Santo. O Espírito Santo checa as minhas intenções. Porque é muito fácil a gente ver as coisas acontecendo. Você vê as coisas acontecendo lá no seu ministério, lá no seu GA. A gente vê aqui o louvor fluindo. E a gente esquecer que tudo isso é graça. Tudo isso aqui é favor de Deus. Não é nada sobre nós, não é nada sobre o meu potencial, sobre o seu potencial. Não é nada sobre nós, é sobre Ele. É tudo graça, é favor. Porque eu quero mais seguidores no meu Instagram? Porque eu estou gravando vídeos no meu Instagram? Qual a motivação?
E eu gravo vídeos no meu Instagram, procuro toda semana publicar alguma coisa, mas qual é a motivação? Eu preciso sempre me perguntar, Deus, são mais seguidores? São mais curtidas? É mais visibilidade? Sonda meu coração, Senhor. Se há algo que não te agrada, arranca de mim, tira, quebra, me humilha, me apruma. Mas a glória é somente para o Senhor. Tudo, toda a influência, todo o crescimento de ministério, de GA, pessoas que chegam, todo número que cresce, tudo é para a glória unicamente dele. Não tropece nessa pedrinha de querer a glória para si. Não tropece, não erre. Esse é um erro que trava seu crescimento. Sabe qual que era a única preocupação de Saul? Resultado. Era só o resultado, era só o número, era só aquilo. Ele queria evidenciar o seu sucesso e denunciar o fracasso dos outros. Era isso que ele queria. Ele queria o crédito do sucesso para si e o débito do fracasso para os outros. Era isso que ele queria. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Não tropece nessa pedra. O segundo erro que pode travar o seu crescimento é um desejo demasiado em agradar as pessoas. Um desejo muito grande de querer agradar as pessoas. Não há nada errado em querer agradar as pessoas. O problema é quando o nosso desejo de agradar as pessoas é maior do que o de agradar a Deus. Esse é o problema. Quem é escravo das pessoas não pode ser servo de Deus. Não se torne refém das expectativas das pessoas. Acima de tudo, tem que estar o nosso desejo de agradar a Deus, mais do que agradar as pessoas. As expectativas humanas de pessoas não podem te escravizar, líder. Líder de ministério, líder de GA. As expectativas das pessoas não podem nos escravizar. Deus tinha dado uma ordem para Saul. Eles já estavam em conflito com os amalequitas. Eles iam lá, destruíam, voltavam, e o povo voltava de novo. E aí Deus dá uma ordem, um ultimato, fala, Saul, vai lá nos amalequitas e destrói tudo. Até os bebês de colo, boi, ovelhas, tudo. Não é para sobrar nada, é aniquilar o nome dos amalequitas. E o que acontece? Saul chega lá com o povo, e o povo começa a falar, Saul, olha só esse gado. Saul, olha essas ovelhas. Saul, não, vamos poupar, isso aqui está muito bom, como é que você vai destruir tudo isso aqui? E Saul poupa, a palavra diz que ele poupa o melhor. Ele não obedece completamente a Deus. E ele volta, tem vitória e volta com aqueles despojos. E aí o profeta Samuel vem até ele e fala, o que foi que você fez, Saul? Você desobedeceu ao Senhor? Ele fala, não, eu obedeci. Eu apenas trouxe aqui alguns bois, ovelhas, o melhor daquela terra, para sacrificar ao Senhor. E aí vem aquele famoso versículo que você conhece muito bem. Samuel responde, Saul, você é tolo. Obedecer é melhor do que sacrificar. Ele está nos ensinando aqui, olha, é melhor obedecer do que adorar. Antes de cantar, de tocar, de liderar GA, de liderar o ministério, de fazer qualquer coisa. Vem a obediência. Não adianta nada a adoração sem obediência. E aí, chega nesse texto aqui. Saul reconhece, não, eu pequei. Tá bom, confesso. Pequei, desobedeci as suas instruções e a ordem do Senhor, pois tive medo do povo e fiz o que eles exigiram. 1 Samuel 15, 24. Saul estava preocupado com o que as pessoas pensavam sobre ele, com a expectativa das pessoas sobre ele. Sabe qual é o problema? Quem vive por elogio, morre pela crítica. Quem vive de elogio, morre pela crítica. É isso que acontece com Saul. Nesse ambiente de querer agradar as pessoas, onde nos tornamos escravos das expectativas das pessoas, nós perdemos o coração. É nesse ambiente que você perde o seu coração. Escravo das expectativas dos outros, em detrimento daquilo que Deus pensa a teu respeito. Estou tão preocupado com aquilo que os outros pensam ao meu respeito,
que deixo de me preocupar com aquilo que é mais importante. O que Deus pensa a meu respeito. Isso é o mais importante. Mais do que o que qualquer pessoa pensa a seu respeito é o que Deus, o que o Senhor pensa a meu respeito. Jesus, ele não estava nem aí com a expectativa das pessoas. Jesus não se importava nem um pouco com o que os outros pensavam a respeito. Lá em João 6, Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e peixes. E aí ele despede os discípulos pegam um barco, vão para outra margem. Jesus vai passar um tempo em oração e depois ele vai andando sobre as águas, você sabe essa história, encontra os discípulos, Pedro também anda sobre as águas, eles atravessam para o outro lado. E no outro dia, ao amanhecer, a multidão fica sabendo que Jesus foi para lá. E eles vão atrás de Jesus. E quando eles chegam lá, Jesus fala na cara deles assim, ó, eu sei por que vocês vieram aqui. Vocês não creem em mim. Vocês vieram aqui só por causa do pão. Vocês querem que eu multiplique pão de novo. Vocês querem pão. Vocês querem encher a pança. E ele dá uma palavra dura, difícil para eles. Eles pedem, nos dê um sinal. Então, se você quer que a gente creia, nos dê mais um sinal. Jesus fala, vocês querem pão? Eu não vou dar mais um sinal. Já foi dado o sinal. Eu sou o pão da vida. E aí, a palavra diz que muitos o abandonam. Aquela palavra foi dura. Muitos começam a abandonar. E sabe o que Jesus fala para os 12? Ele olha para eles e fala, ei, e vocês? Não querem ir também? Vocês não querem me abandonar também? Pode ir. Eu não estava nem aí com a expectativa. Porque importa mais agradar a Deus, agradar o Pai, do que agradar pessoas. E nós precisamos viver nessa mesma perspectiva de Cristo. Talvez você pode até ter chego aqui pela motivação errada, pela expectativa errada. Talvez para fazer novas amizades, talvez para encontrar uma namorada, talvez porque o louvor é legal, porque a palavra é legal, porque o ambiente é legal, porque tem bastante jovem, porque a igreja é grande. Mas esse não é o motivo para você permanecer aqui. O motivo para você permanecer aqui é o conhecimento de Jesus, a sua beleza, a sua sublimidade, a beleza da sua glória, a beleza da sua presença. Esse é o motivo para você permanecer. Você pode até ter vindo pelo motivo errado, pela expectativa errada, mas para você permanecer aqui, permaneça pelo motivo certo, que é Jesus. Não pela expectativa de pessoas ou qualquer outra coisa. Jesus estava aqui corrigindo a motivação da multidão e dos discípulos. Eles pediam um sinal, nos dê mais um sinal. E ele disse, eu sou o pão da vida. Essa é a motivação para permanecermos diante dele. Eu sou o pão da vida, creiam em mim. Jesus estava alinhando expectativas. Jesus sabia que não era mais um milagre que ia gerar fé. Você sabia que milagre não gera fé? Milagre não gera fé. É isso que Jesus está alinhando aqui. Olha o povo de Israel. Eles andaram quanto tempo no deserto? Coluna de fogo à noite. Era milagre o tempo inteiro. Coluna de fogo à noite. De dia era uma nuvem acompanhando, cobrindo do sol. De manhã o orvalho era maná, era milagre dia após dia. E o que acontece? Esse povo, a hora que eles chegam ali diante da terra prometida, eles falam, ih, não vai dar para nós não. Não, a gente tem gigante. A gente é tipo uns gafanhotos diante deles. Não tem como. Não tinham fé para conquistar aquilo que Deus deu. Milagre não gera fé, o que gera fé é olhar para Jesus, é a motivação correta. Ele é o pão da vida, então alinhe sua motivação. Alinhe sua expectativa. Não viva pela expectativa das pessoas, não se mova pela expectativa das pessoas. Se você viver pela expectativa das pessoas, você nunca terá o suficiente para supri-las. Essa é a verdade. Se você viver pela expectativa dos outros, você nunca terá o suficiente para supri-los. O terceiro erro que trava seu crescimento é a indiferença ao profético. Indiferença à voz profética. Depois que
Samuel dá uma ordem a Saul: olha, aguarde 7 dias até que eu retorne. Eu vou ler esse texto aqui, 1 Samuel 13, 8-9. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Esse, porém, não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então Saul ordenou: traga o meu holocausto e as ofertas de comunhão. Saul, então, ofereceu o holocausto. O que ele está fazendo aqui? Samuel tinha dado uma ordem: olha, aguarde 7 dias até eu chegar. Dá os 7 dias, ele não chega. E aí Saul, o que ele faz? Ele mesmo resolve: quer saber? Quem disse que precisa de profeta? Eu mesmo vou lá, ofereço sacrifício e o holocausto, e Deus vai mover, vai dar vitória para nós. Ele se torna indiferente à voz profética, desrespeitoso à voz profética. Olha, nós vivemos num tempo que nós precisamos retomar o respeito e a sensibilidade à voz profética. Efésios 4 fala dos 5 dons de governo. Deus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Por muitos anos, a igreja deu muita ênfase no mestre, no pastor e no evangelista. Né? O mestre é aquele que ensina, o pastor é aquele que cuida, o evangelista é aquele que prega, que traz pessoas. Nos últimos anos, agora mais recente, tem sido retomado os dons de governo apostólico e profético. E nós precisamos estar abertos àquilo que Deus está fazendo nesses últimos dias, retomando a essência de igreja, porque uma igreja saudável tem os 5 dons de governo, amém? Mesmo que você não veja aqui o apóstolo, o profeta, a gente não usa esses títulos, mas esses dons estão aqui, cada um aqui tem dons de governo. Você sabia que você tem um dom de governo? Cada um aqui tem um dom de governo. Isso se manifesta de diferentes formas, não é sobre posição e cargo, gente. É sobre a maneira que você funciona. A maneira que você funciona no GA, no culto, em qualquer lugar. Você tem um dom de governo sobre você. Não quer dizer que você vai ocupar uma posição, entenda isso. Mas todos temos. E nós precisamos não ser indiferentes ao profético, não ser indiferentes a esses dons de governo. Precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo. Deus está movendo, Deus está fazendo, e a igreja está caminhando nesse entendimento, ainda engatinhando, mas crescendo. E talvez alguns ainda estão, não, mas Deus não faz isso, Deus não faz aquilo, Deus não é assim, Deus não é assado. Colocam Deus dentro de uma caixa e falam: não, Deus, se for de Deus é isso, se for assim não é de Deus. Deus não está dentro da tua caixa. Deus é maior do que a sua concepção sobre Ele. Ele é multiforme. Ele é muito maior do que aquilo que você pode imaginar, pensar ou conceber a respeito dele. Então nós precisamos estar abertos ao mover profético. Não seja insensível, não seja indiferente àquilo que Deus está fazendo no nosso meio, a voz profética no nosso meio. A voz profética lá no seu quarto. Você precisa ouvir a voz, o espírito de profecia lá no seu quarto. Mais do que qualquer evento, do que qualquer conferência, é a voz profética falando com você lá no seu quarto, por meio da palavra, por meio da oração. Não seja indiferente a essa voz. Esse é um erro que trava seu crescimento. O quarto erro que trava seu crescimento é se opor no momento que Deus levantar Davi. Saul teve inveja de Davi. 1 Samuel 18:9. Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Depois que Davi matou Golias, a palavra diz que as mulheres começaram a cantar: olha, Saul matou milhares e Davi milhares de milhares. E ele escuta aquilo e ele fala: o que mais lhe falta senão o reino? E a partir daquele momento, Saul olhava com inveja. Ele olhava com inveja. Em vez de olhar para Davi e celebrar aquilo que Deus estava fazendo, que ele estava levantando aquele menino, que poderia ser um sucessor, e foi. Não, ele olha com inveja. Ele só queria proteger a sua coroa.
Ele só queria proteger a sua linhagem. Ele só queria proteger aquilo que ele acreditava que era importante. Um líder pequeno. Um líder pequeno não suporta gente grande do lado dele. Um líder pequeno não suporta do lado dele ninguém melhor do que ele. Ele tem que ser o centro das atenções, ele tem que ter as respostas, ele tem que ser o melhor. Ele não suporta caminhar com alguém que ele vê que é melhor que ele. Ele vai dar um jeito de mandar essa pessoa para outro lugar, para outro canto, vai mandar essa pessoa embora. Porque é mais confortável estar com gente pequena, gente que só vai acariciar o seu ego, gente que ele vai poder dar as respostas. Tem líder que não se incomoda de perder gente melhor do que ele, porque ele não suporta ser pior do que alguém. Aqui nesse lugar, gente, esse ambiente aqui, esse espaço aqui, Fire Up, é uma escola de gigantes. Nós enxergamos cada um de vocês como gigantes. Quando a gente fala aqui que cada um foi escolhido e chamado para liderar, é porque realmente a gente acredita nisso. Que tem um potencial de Deus sobre cada um de vocês e que vocês precisam enxergar isso. Que não é sobre posição, sobre cargo, mas sobre influência. Mas aqui é uma escola de gigantes. Então, de vez em quando, você vai ver aqui alguém gaguejando no microfone. Talvez você vai ver alguém, às vezes, tocando uma nota errada. Você vai ver alguém, talvez, cantando desafinado. Mas é assim que tem que ser. Aqui não tem que ter medo de errar. Aqui a gente não tem que ter medo de tentar, porque aqui é o lugar de aprender. Isso aqui é uma pista de decolagem. É aqui que você tem que se expor, é aqui que você tem que se desenvolver. É uma escola de gigantes. É nesse lugar aqui que Deus quer te aperfeiçoar, quer te fazer crescer, que Deus quer levantar Davi. Deus quer levantar líderes para as próximas gerações. Homens e mulheres que acreditam naquilo que Deus depositou, que entendem que não é sobre você, mas é sobre Deus. Davis dessa geração. Quem entende e acredita no que eu estou falando, amém? Você acredita nisso? Nós acreditamos que aqui existem escritores, aqui vão sair livros, aqui vão sair composições que vão tocar corações. Aqui tem gestores de empresa, tem empreendedores do reino, pastores, missionários, profissionais dedicados. Nosso desejo, o meu desejo é daqui, 20, 30 anos eu poder receber notícia de vocês. Lembra do fulano? Está lá na Oceania, é missionário. Lembra do Beltrano? É um empreendedor próspero, abençoado, abençoa a igreja, empreendedor do reino. Lembra da fulana? É uma mãe abençoada, tem 3 filhos, um casamento abençoado. Quero receber notícias de vocês daqui 20, 30 anos. Líderes para as próximas gerações, homens e mulheres que vão tocar a próxima geração. Aqui é esse lugar de Davi levantar. Não se oponha quando Deus estiver levantando Davi, não se oponha, se alegre, dê liberdade para Davi fluir. O quinto erro, a quinta pedrinha, lembra que eu estou falando de pedrinhas? Porque tudo isso aqui é muito sutil, gente, na nossa caminhada. A quinta pedrinha que pode te derrubar, que pode travar seu crescimento, é a imoralidade. Imoralidade. Nesse texto aqui, 1 Samuel 28, o profeta Samuel tinha morrido. E Saul, distante de Deus, não escuta mais a voz de Deus, não tem mais o profeta. Sabe o que ele chega a fazer? Ele vai numa médium. Ele vai numa cartomante. Ele vai lá nesse ambiente para invocar os espíritos, para invocar demônios. Olha o ponto que ele chega. Saul então se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi de noite com 2 homens até a mulher. Ele lhe disse: invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. Olha só, isso aqui é algo terrível, ponto mais baixo que Saul chega. Imoral é tudo aquilo que a gente se disfarça para fazer. É o que Saul está fazendo, ele se disfarça. Ele
coloca uma outra roupa, ele vai à noite. Tudo aquilo que você precisa se disfarçar para fazer é imoral. Cuidado com a imoralidade. A imoralidade, ela mina, trava com o seu crescimento. Ela trava com a sua influência, ela paralisa a sua vida. Se você estiver caminhando com imoralidade, você não vai conseguir sair do lugar. Se você estiver flertando com masturbação, com pornografia, com sexo antes do casamento, com um namoro fora do propósito, esqueça ser influência. Boa influência. Esqueça. Porque isso vai minar, isso vai travar o seu crescimento. Se você quer realmente viver o que Deus tem para você, você precisa acabar com a imoralidade, acabar com os disfarces. Não tem jeitinho, não tem disfarce, não tem coisa escondida, não tem coisa oculta, não tem coisa que ninguém não pode saber. Acaba com a masturbação, acaba com a pornografia, acaba com a imoralidade. Tudo aquilo que você precisa se disfarçar para fazer é imoralidade, e isso rouba teu coração. Rouba teu coração, paralisa teu coração. Cuida disso. E por último, e o sexto erro, a sexta pedrinha que pode te fazer tropeçar, que vai paralisar teu crescimento, é a perda da prioridade da presença. Perda da prioridade da presença. 1 Samuel 15, 30, Saul repetiu: pequei. Honra-me agora diante das autoridades do meu povo e diante de Israel. Esse aqui é aquele texto que Samuel tinha falado com ele sobre os amalequitas, que ele não destruiu, desobedeceu a Deus. Ele reconhece o erro. Ele fala: pequei, ok, pequei, mas honra-me diante do povo. Olha só o que Saul está fazendo aqui. Saul fala: pequei, mas por favor, Deus, eu pequei, mas não me tira o reino. Sabe a diferença de Saul e Davi? Davi também pecou. Mas quando Davi peca, e no Salmo 51 você vai ler isso, ele fala: Senhor, pode tirar tudo. Pode tirar o reino, Senhor. Pode tirar o que o Senhor quiser, Senhor, mas não me tire a sua presença. Essa tem que ser a nossa prioridade. Isso tem que queimar nosso coração. Deus, pode tirar tudo, eu errei, eu falhei, mas a tua presença, não me tires a alegria da tua presença. Davi fala: antes de Saul ser destituído da sua liderança, do seu reinado, ele já tinha perdido a prioridade da presença. Essa foi a primeira coisa que ele perdeu. E a coisa mais importante, está em último lugar, mas é a coisa mais importante. Davi, um homem segundo o coração de Deus, quando ele se torna rei, a primeira coisa que ele faz é trazer de volta a presença, trazer de volta a arca da aliança. E essa tem que ser a prioridade do seu coração. Amém? Você recebe essa palavra? Onde você está mesmo, eu quero que você curva sua cabeça, feche seus olhos, que ninguém saia nesse momento. Não perca esse momento de oração. Deus falou contigo, tenho certeza, de diferentes maneiras nessa palavra, uma palavra de urgência, uma palavra de importância, uma palavra de alerta, de alinhamento. Deus quer fazer algo em você e através de você, mas é preciso guardar o seu coração, é preciso olhar para essas pequenas pedrinhas, para essas 6 pedrinhas, para esses erros que assaltaram a vida de Saul e que querem também assaltar a tua vida, mas para que você os mantenha distante. Deus quer usar a tua vida. Deus quer te usar para tocar vidas, para alcançar uma cidade. Mas eu te pergunto, se Deus te der uma cidade, Ele ganha uma cidade ou Ele perde um homem? Porque aqui com Saul, ele perdeu um homem. Ele perdeu seu coração, Saul perdeu seu coração. Nós precisamos fazer tudo o que fazemos, entendendo que tudo o que fazemos tem uma plateia assistindo, mas essa plateia é de um homem só, é de uma pessoa só. É Deus. Deus. Deus é a nossa plateia a todo momento.
Ah, Senhor, nos instrua, Senhor, nessa noite, Pai. Instrua esses jovens nessa noite. Abre os olhos desses jovens para que eles enxerguem aquilo que o Senhor depositou dentro deles, o chamado de Deus. Abre os olhos espirituais desses jovens para que eles enxerguem o cajado de influência, de liderança que está sobre eles. Livra, Senhor, esses jovens, livra cada um de nós, ó Pai, de buscar a glória para nós. Nos livra, Senhor, de querer a glória para nós, fazer o nosso nome ser lembrado, não, somente o Teu, Senhor. Livra-nos, Senhor, de querer agradar mais as pessoas do que a Deus, de ser escravo das expectativas das pessoas, Deus. Nos livra, Senhor, de nos tornarmos frios e indiferentes à voz do Teu Espírito, à voz do Espírito de profecia, ao profético, Deus. Nos livra. Nos dá um coração, Deus, simples. Um coração que quer ver pessoas se levantando do nosso lado, o Senhor levantando Davis. Um coração que não quer se opor àquilo que o Senhor está levantando, mas um coração que quer celebrar aqueles que o Senhor está levantando. E o Senhor está levantando pessoas aqui. O Senhor está levantando jovens aqui. Nós vemos o Senhor fazendo isso. O Senhor está levantando chamados ministeriais. O Senhor está levantando chamados aqui, jovens nesse lugar, Davis dessa geração. Nos livra, Senhor, da imoralidade. Livra esses jovens de toda a imoralidade, Deus. Tira todo o medo, toda a dúvida e toda a incredulidade de que há vitória sobre a imoralidade. Talvez alguns nem acreditem que é possível, mas é possível sim. Não é no braço deles, não é na força deles, mas é mediante a graça e o favor de Deus. A graça é o favor de Deus para a salvação, para a libertação, para uma vida vitoriosa, Senhor. Guarda esses jovens, que nenhum deles, Senhor, perca a prioridade da Tua presença. A Tua presença tem que ser a nossa prioridade, a prioridade do nosso coração, o nosso primeiro desejo, o nosso primeiro pensamento, o nosso alvo, o nosso foco, a Tua presença, Senhor. Gera em cada coração aqui nessa noite um amor mais profundo. Incendeia os corações, que cada coração aqui queime de paixão, queime de fome, queime de desejo pelo Senhor, pela Tua presença, porque vale mais um dia na Tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, Senhor. A Tua presença é prioridade, é sublime, é incomparável, é inigualável, é acima de todas as coisas, Senhor. Em nome de Jesus, te convido a ficar de pé. Não saia desse momento, Deus quer falar contigo. Eu quero convidar você, enquanto essa canção é ministrada, o Espírito Santo te tocou durante essa ministração. Eu quero te convidar a vir diante do altar, se derramar. Enquanto essa canção é ministrada, faça compromissos com Deus, se derrame diante do Senhor, coloque a sua vida diante dEle. Coloque diante dEle agora decisões que você vai tomar nessa noite. Depois nós vamos orar por você. Em nome de Jesus.